Olá, olá, olá. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem e você? Hoje a gente tem um episódio plantão. Hoje a gente tem o quê? Um episódio urgente. Urgente, pela primeira vez. Muito especial, quis chamar de urgente. Pela primeira vez a gente vai romper com a tradição de lançar os episódios na terça-feira, religiosamente. É um episódio extra. Vai ter um episódio que vai interromper a temporada especial do Cotidiano, que na verdade não vai ser encerrado, porque terça que vem ainda tem a Luísa Music encerrando, mas sexta-feira, hoje, a gente decidiu ter esse episódio, até por ideia da Jéssica, por conta da necessidade da gente não se calar diante das censuras literárias que estão havendo no Brasil, né? Música de plantão, produção, por favor. Não tem produção, não tem música de plantão. Foi só uma piada, idiota. Mas foi pra descontrair, porque o assunto é tenso, o assunto é denso. A gente vai falar sobre os episódios de censura que tem acontecido. A gente já mencionou aqui em diferentes episódios os casos de censura envolvendo autores, envolvendo obras de autores já falecidos, envolvendo várias coisas. Então, tem uma... Olha, rolou uma música de plantão. Peraí, de novo, produção, de novo. Música de plantão. Tô me sentindo... A gente volta agora, aquela louca, né? Aqui no áudio, por favor. Enfim, a gente vai falar sobre a censura, que existe uma clara perseguição aos livros, à literatura e às artes no geral no Brasil. Não é de hoje, né? Isso aí já acontece há bem uns 3 anos, mas a gente sabe que de 2 anos para cá, né? A partir de 2019, agora 2020, se intensificou com o nosso prezado presidente Jair Bolsonaro e os nossos nobres governadores, que adivinhem só os partidos aos quais pertencem. Tem essa clara perseguição. Na última semana, no último episódio, inclusive, ficou um vai não vai de um caso em Rondônia, né, que era fake news, não era, e por fim realmente não era. Existia uma lista que o governador enviou para a Secretaria de Educação que pedia que mais de 40 títulos fossem recolhidos, entre eles autores como Rubem Alves, Mário de Andrade, Machado de Assis, Kafka, que o nosso ilustríssimo ministro da Educação insiste em chamar de Kafta, e Euclides da Cunha. O argumento é de que seriam obras inadequadas. E nessa semana, em São Paulo, o governo do João Dória, que deixou a prefeitura para assumir o governo do estado em 2018, ele deu uma determinação para que exemplares de 12 autores, entre eles o Gabriel Garcia Marques, a Harper Lee, Albert Camus, Isabela Figueiredo, Gabriela Aguerre, Carlos Eduardo Pereira, Ivone Benedetti e Leonardo Padura, fossem recolhidos das atividades de remissão de pena dos presídios. Esse projeto de remissão de pena é um projeto que existe em vários presídios, em APACs, em fundações casa do Brasil, onde as pessoas que estão detidas ali, elas leem livros, apresentam resenhas que são submetidas à avaliação, e a cada resenha elas têm a remissão de alguns dias na pena. Existe um número limite para que essas resenhas sejam feitas, então não é que a pessoa vai ler compulsivamente, que ela até pode, mas ela tem um número X de resenhas que ela pode apresentar, acho que totaliza aí menos de 20 dias por ano de redução de pena. Ou seja, isso é muito ínfimo para uma pessoa que está condenada ali há muito tempo, mas é um incentivo, é o que a gente chama de ressocialização, né? Acho que o Tadeu pode comentar melhor do que eu o episódio da Bienal do Rio de Janeiro. O ano passado a gente já comentou no Rabisco, mas hoje cabe. Ele estava lá, ele acompanhou, né, toda a censura e o aparato do Estado enviado pelo Crivella para censurar uma história em quadrinhos. Foi bem marcante mesmo, a gente fez um episódio sobre isso até, né? Mas foi um pedido de recolhimento de uma HQ da Marvel, que tem, né, na história, um beijo homossexual. E foi muito emblemático porque a gente vai ouvir algumas pessoas hoje e muitas delas falaram que esse efeito de censura acaba, de certa forma, trazendo pontos importantes de discussão, né? As pessoas foram atrás da história em quadrinhos, por exemplo, passaram a tentar entender o que o governo estava proibindo, e eu acho que o mais sério e emblemático disso tudo é que são pessoas que não são afeitas à literatura, não têm ideia do que sejam os livros que estão proibindo, apenas ouvem por alto, apenas têm uma noção rasa
às vezes pelo título, às vezes porque o autor é simpatizante ao movimento social, e eles usam isso como uma forma de censura, ainda que tivesse conhecimento da obra, o que não é o caso. A gente sabe de muitos casos aí que eles simplesmente vão cortando, inclusive o governador de Rondônia falou, tirem uns nomes aí, nem tipo... É só a censura pela censura, né? Eu quero mandar um exemplar do livro que eu vou lançar pra eles, pra ver se rola assim, esse marketing reverso, e eu vendo bastante. E eu quero ver... Já tá no meu mailing de livros a enviar, o Bolsonaro é o primeiro que vai receber. E a gente ouviu, depois a gente vai, antes da gente ouvir, a gente vai continuar comentando, mas só pra ilustrar aqui, que a gente já vai colocar com certeza na descrição do áudio, a gente ouviu a Magali Franco, a Gabriela Guerri, o Paulo Dáurea, o professor Davidson e o Rodrigo Casarim, que são pessoas no meio literário, são pessoas que fazem projeto de literatura, para poder falar um pouco da censura. Teve um outro episódio também, em Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Vereadores censuraram o romance juvenil Enfim Capivaras, da Luísa Geisler, que é um romance super bacana, que eu queria ter lido esse romance quando eu era adolescente. E assim, ele tem um total de 0 coisas que possam ser censuradas na obra. Inclusive, eu já falei no episódio passado, mas eu volto a repetir, eu participei de uma mesa muito legal na Mário de Andrade, no Festival Verão Sem Censuras. Verdade, e uma das convidadas leu um trecho da Luísa Geisler, e meu pai, que tava na plateia, ficou louco pra ler o livro. Ele saiu de lá me perguntando se eu tinha. Não tenho. Alô, editora, me manda. Pro meu pai que leia. Mas ele ficou curioso pra ler o livro. Então, assim, meu pai é uma pessoa que tem 80 anos e ficou ali curioso. Então funciona, né, esse efeito reverso da proibição, e é importante que a gente fale sobre. Tem outros casos, né, recentes, o da Angélica Freitas, que é uma das poetas contemporâneas mais festejadas. Ela sofreu ameaças de ter o livro dela, Um Útero do Tamanho de um Punho, retirado da lista do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, porque certos deputados não gostaram da obra. A gente já falou sobre isso em outros episódios, como no da Flip, né, sobre censura, no episódio das distopias e a obsessão pelo silêncio das mulheres, e agora isso. Mas tem outros casos que eu vou comentar aqui, que eu acho que são muito emblemáticos, como o Desconvite, da Miriam Leitão e do Sérgio Abrantes, no Festival no Sul, que eu achei assim extremamente absurdo a organização do festival se render às críticas e às ameaças bolsonaristas e não levar com um argumento muito falho que exporia em risco ambos. Gente, eu queria lembrar que a Miriam Leitão foi torturada na ditadura, então assim, ela não tem medo de bolsonarista, né? Se ela tivesse, ela não tava viva todo dia com a cara bonita literário, né? Na televisão, exatamente. Então assim, um festival literário que se presta a ouvir, a censurar autores, tenha santa paciência, né? A curadoria e a organização e quem quer que esteja envolvido tem que ter muita vergonha, né? A Luísa Geisler foi convidada, desconvidada também de um evento em razão disso, dessa censura na obra. Teve um cancelamento de uma mostra de literatura LGBTQIA+, teve a censura, né, da capa da história em quadrinhos do Gildati Moura Júnior, que foi o primeiro vencedor da categoria de HQs do Jabuti, com o livro Castanha do Pará, em 2018. O livro foi censurado em Belém por conta da ilustração da capa. E tem as falas da ministra Damares, que provocam uma autocensura nos livros infantis, que abordam aí seres imaginários, como dragões e duendes, e isso a gente vê muito em outros países e até mesmo no Brasil, em alguns episódios, que censura-se o livro do Harry Potter, né, sob a acusação de ensinar magia às crianças. E é curioso que tem um autor aqui de Poços que teve um livro censurado, o Antônio Voorhees, ele teve um livro que foi meio classificado aí como um livro não adequado e tudo mais, porque é um livro de horror. Então, assim, isso acontece o tempo todo, porém, agora com esse Estado à beira aí de um totalitarismo, de um obscurantismo, muito mais, né? Um dia antes, né, dessa censura do Dória no estado de São Paulo, nas penitenciárias, a gente recebeu uma notícia daquelas que deixa o coração quentinho, né? Que tinha sido criada uma exposição de literatura censurada aqui na Biblioteca Municipal Centenário, em Poços de Caldas, em resposta a essas obras perseguidas em Rondônia. E aí, diante disso, a gente resolveu ouvir algumas pessoas que estão envolvidas no universo literário sobre esse assunto, sobre esse tema. Uma delas é a criadora desse projeto, que é a bibliotecária, a Magali Franco. Então vamos ouvir o que a Magali tem aí para falar pra gente. Oi, Jéssica e Tadeu.
Meu nome é Magali Franco, eu atuo na Biblioteca Municipal Centenário de Poços de Caldas desde 2007 e agora, a partir de agosto de 2019, eu passei a coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas, que encampa 4 bibliotecas no município: a Biblioteca da Coab, a Biblioteca da Júlia Bonazzi, a Marcos Vinícius na Zona Leste e a Biblioteca Centenário aqui na Urca. A ideia de colocar em exposição livros censurados ao longo do tempo na nossa biblioteca partiu de uma postagem que eu vi no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Era uma experiência que a Biblioteca do Congresso Americano, a biblioteca que abriga o maior acervo do mundo, ela já expõe periodicamente. E eu pedi a uma funcionária, a uma servidora nossa, Maria Rita, que fizesse uma pesquisa sobre livros censurados e o que nós tivéssemos no acervo que a gente colocasse em exposição. Bom, esses livros nós embrulhamos já para mostrar a censura mesmo e despertar a curiosidade. E colocamos uma outra servidora, Maria Fernanda, fez uma pesquisa, o porquê e onde esses livros foram censurados, e nós colocamos essa informação no livro, no embrulho do livro. Eu vou citar alguns livros que fazem parte da nossa exposição. Nós temos, por exemplo, o Diário de Anne Frank, que nos Estados Unidos ele foram censurados porque abordavam temas como sexualidade e homossexualidade. O Diário de Anne Frank, todo mundo sabe, é o diário mais lido do mundo. Zero, de Inácio de Loyola Brandão. Durante a ditadura, esse livro foi proibido em 1976 porque ele foi considerado um atentado à moral e aos bons costumes. E o livro é uma síntese dos dilemas da juventude nos anos 60. E, por ser proibido, nessa época eu fiz questão de ler. Assim como do do Rubem Fonseca, O Feliz Ano Novo. Outro livro também que, censurado, aguçou a minha curiosidade. Bom, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele recebeu intensas críticas da Igreja Católica Portuguesa. É um livro que deu ao Saramago o Prêmio Nobel de Literatura e que fez com que Saramago saísse de Portugal e fosse morar na ilha de Lanzarote, uma ilha espanhola, né? Esse livro foi proibido dentro da seleção de obras do Instituto Português do Livro de Leitura. O Saramago era ateu, como todo mundo sabe, mas um homem de uma humanidade extrema, né? Uma visão de mundo e um senso crítico que fica na história. Alice no País das Maravilhas foi um livro abolido na China, porque os animais usavam a mesma linguagem que os humanos, então ficavam em igualdade na hierarquia, né? Outro livro, né, um clássico americano, O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger, ele foi acusado de conter uma linguagem chula e abordar a prostituição e supostamente incitar a rebeldia. Algumas bibliotecas americanas tiveram que retirá-lo dos seus acervos. O Senhor dos Anéis, outro livro, né, de Tolkien, foi considerado de conteúdo pagão, e Tolkien era um autor cristão. Em 2001, alguns exemplares foram queimados em uma igreja do Novo México, dizendo que a obra fazia apologia ao satanismo. Admirável Mundo Novo, do Huxley, que abordava os regimes totalitários, questionando avanços científicos e a questão da felicidade a qualquer custo. Ele foi banido das bibliotecas americanas por ser considerado uma obra que incentivava o uso de drogas e a promiscuidade sexual. No mundo de Prozac e Rivotril, né, ele estava estimulando o uso, né? A Revolução dos Bichos, do George Orwell, uma obra escrita durante a Segunda Guerra Mundial, era uma sátira à ditadura de Stalin. Ele foi banido na década de 1960 e de 1980 e mais recentemente, em 2002, foi censurado
nos Emirados Árabes, acusado de conter elementos contrários à cultura islâmica. Eu gostaria aqui de fazer algumas considerações sobre destruição ou censura de livros. Um livro destruído ou censurado, ele é feito com a intenção de aniquilar a memória que ele encerra. Faz-se a destruição ou a censura contra tudo que se considera ameaça direta ou indireta a um valor considerado superior. Os destruidores de livros sempre tiveram como maior motivação o desejo de aniquilar o pensamento livre. George Orwell, já citado aqui, ele, na sua obra 1984, ele apresentou um Estado totalitário em que o departamento oficial se dedicava a apagar todo o passado. Os livros eram reescritos e os exemplares originais eram queimados. E é importante aqui citar um poeta alemão, Heine, que dizia que onde se queima livros, pode-se queimar homens. Quanto aos episódios recentes da nossa história, dos tempos obscuros em que estamos vivendo, a lista da Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação de Rondônia, né, que foi feita, depois negada que era fake, e depois viu-se que existiu realmente, e eles recuaram na decisão. Isso só vem incitar a curiosidade das pessoas. E essa mesma lista agora dos livros de um projeto de remissão de pena no estado de São Paulo, onde nós temos Gabriel Garcia Marques, Camus, como pessoas, como livros, obras a serem censuradas, isso também vem só aguçar a curiosidade, funciona como uma propaganda, e eu acho ótimo isso, porque a nossa exposição aguçou a curiosidade. Os livros que nós tínhamos em duplicidade saíram todos, e o que nós temos um exemplar único tem uma lista de reserva. Isso então funciona, é uma propaganda reversa, ela vai mudar ela vai mexer com a curiosidade mesmo, e as pessoas vão querer ler. Então, ótimo, porque nós estamos aumentando o nível de leitura de um país de poucos leitores. Ouvimos então a Magali. Muito obrigado pela participação, Magali, que esse projeto lindo. Magali Franco, que vem aí na contramão, né? Como a Jéssica falou, nosso coração fica quentinho vendo essas iniciativas, né? E a Magali, ela é muito ótima. Eu fiquei muito curiosa para ver essa exposição na biblioteca. Fica essa dica, né, para quem mora em Poços de Caldas, ou mesmo para quem é turista, que vale conhecer a biblioteca. É um espaço muito interessante aqui em Poços de Caldas, muito bacana, uma biblioteca bem ativa, bem viva. Então fica essa dica, esse convite para conhecer. A gente falou com a Magali, e aí um dia depois, né, que isso tudo rolou, a gente recebeu essa notícia da censura nas penitenciárias, e a gente sentiu essa urgência de debater o tema. Aí a gente foi atrás da Gabriela Guerri, que é uma autora uruguaia, radicada aqui no Brasil. Ela teve o livro dela, O Quarto Branco, que é um livro que foi publicado ano passado pela Todavia, também censurado. Então a gente conversou com a Gabriela para entender aí o que ela achou disso. Num primeiro contato ela falou que ao mesmo tempo era um orgulho e uma decepção, né? E um medo. Então vamos ouvir a Gabriela entender como é que ela recebeu essa notícia. Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Eu nunca recusaria um pedido seu. Então vamos lá. Essa notícia que saiu ontem, na verdade, se a gente lê atentamente, a gente descobre que isso está rolando já faz um tempo. Esse veto à lista de livros doados por 3 editoras para o projeto de leitura em presídios ocorreu já no ano passado. E pelo que eu sei e me informei, a organizadora do projeto, a Janine Duran, está bem ativa para tentar compreender exatamente as razões do veto e para tentar reverter esse veto e tentar continuar com o projeto, né? Que eu entendo como um projeto muito importante, libertário, no sentido que livros, além de companhias, de boas companhias, eles são formativos e são importantes, né, para todo ser humano.
Mas o que eu queria te dizer, Jéssica, é que eu não posso assumir nenhuma posição de centralidade nessa discussão. Eu sou café pequeno comparado aos meus colegas de lista de livros que foram vetados, né, nesse gesto autoritário. E burro também, né? A gente sabe que censor não lê. Censor só não quer que os outros leiam. Não quer que os outros sejam inteligentes a ponto de derrubar o censor, né? Mas imagina, eu senti um misto de horror e orgulho, como eu te disse. Horror por ver como se saísse de uma fresta, como se saísse à luz alguma coisa que vem ocorrendo no escuro, em tantos lugares que a gente não sabe. E então dá horror mesmo, dá uma sensação de como assim, né? O que está acontecendo? Que é o horror do gesto da mão pesada do autoritarismo. Mas, por outro lado, um orgulho, porque é a sensação de estar do lado certo, na trincheira certa. E os meus companheiros de lista ali são autores, imagina, consagrados e maravilhosos. Inclusive, pela notícia da Folha, o primeiro título da lista é do Maurício Rosenkopf, que é um escritor uruguaio que esteve preso em calabouço por 13 anos como preso político sequestrado por 13 anos. E a história dele é muito conhecida porque, além de ele ter escrito e produzido durante esse período, um dos colegas dele, com quem ele nunca conversou durante a detenção, porque eles estavam em calabouços individuais, era o Pepe Mujica. E o Maurício Rosenkopf escreveu cartas e obras e poemas e canções em pequenos papeizinhos de filtro de cigarro, de filtro não, né, de com que se faz o cigarro, que sobrava do cigarro. E disso sai um livro, As Cartas que Não Chegaram, que faz parte da lista. Então, imagina, né, para o meu romance, essa companhia é uma honra, e além de todas as outras. Você pergunta, você me pede para que eu diga quem eu sou, o que eu escrevi, mas eu acho que o livro fala muito mais dele mesmo do que eu posso falar sobre ele. É O Quarto Branco, publicado pela editora Todavia. Ele conta a história de uma mulher que está entre dois países, o Brasil e o Uruguai, e cujo passado também tem traços de autoritarismo. Afinal, ela só mora no Brasil porque precisou sair do Uruguai em período de ditadura, e nesse vai e vem ela vai lidando com questões de formação mesmo, lidando com algumas dificuldades da vida. Enfim, querida Jéssica, eu espero que você, como sempre, fomente o bom diálogo, a boa conversa, e que juntas a gente possa seguir fazendo o que tem que fazer, que é isso, né? Que é conversar, que é escrever, que é dialogar, que é entender, e que é, enfim, ficar do lado certo da história. Então eu mando para você um grande beijo, e você me assinale, por favor, o que você gostaria de conversar mais. Um beijo. Ouvimos então a querida Gabriela, quero agradecê-la também pela participação. Participação de peso aí no programa, né, Jéssica? Gente, é uma vergonha, na verdade, porque eu tô pra gravar um programa com ela, né, já desde o Flipostos, que ela participou ano passado, a gente só se desencontra, mas a Gabriela é uma querida, e eu ainda quero muito falar do Quarto Branco, que é um livraço, então, assim, com ou sem censura, leiam, merece um episódio. Nossa. É um baita livro, merece, a gente vai gravar, viu, Gabriela? A gente falou também com o Paulo Dáurea, que ele tem um projeto
nos presídios e as casas para menores em São Paulo. Inclusive, o ano passado ele coordenou o lançamento de um livro feito por detentas, um livro que ficou super lindo, o projeto chama Asas Abertas. Algumas delas, inclusive, conseguiram o benefício de deixar a penitenciária que elas estavam e participar do lançamento. Então, são projetos que fazem a gente, de fato, acreditar, né, nas pessoas e no que as pessoas podem fazer de bom na ressocialização. São poesias muito lindas. E aí eu quis ouvir ele, porque além dele ter esse projeto super bacana, está diretamente ligado ao que eles fazem. Então, vamos ver aí o que o Paulo Daurea tem para falar com a gente. Ele que também é integrante do coletivo Poetas do Tietê, que faz um trabalho muito legal nas ruas, nos semáforos, com poesia. É um baita projeto, vale muito a pena. É importante ver que esses projetos que a censura tenta impedir, eles fazem muito mais do que o governo que está censurando, né? Não, para fazer esse muito mais do que o governo, você tem que provar de infinitas maneiras, né? Quando você participa de um edital de cultura, que é tanto criticado, acho que é importante a gente falar disso, né? A Lei Rouanet, os editais de lei de incentivo, de patrocínio direto ou de captação e tudo mais, são muito criticados, especialmente por esse governo, né? Tido como uma mamata das pessoas. Lembrando que agora a nossa secretária de Cultura, Regina Duarte, ela deve 319 mil em sonegação pela Lei Rouanet. Então ela podia começar a gestão dela devolvendo esse dinheiro que podia ser muito bem aplicado em outros projetos, porque quem mais critica, quem mais se beneficia da lei. Mas esses projetos eles já têm que provar diante de uma comissão de pessoas, gestores culturais, que ele pode ser executado. E aí depois que você prova, você tem que captar recurso, realizar o projeto, prestar contas. Não é nada... Então, assim, é extremamente burocrático. O dinheiro, muitas vezes, que é destinado, não compensa e não dá. Você tem que fazer um verdadeiro malabarismo para conseguir cumprir o papel que deveria ser do Estado, porque não é um papel que deveria ser do cidadão. O cidadão, ele teria o papel de receber a cultura e consumir, e não de ter que promover a cultura e levar ela. Mas, enfim, né? A gente tem a obrigação mesmo de mostrar esses projetos justamente por isso, né? Sim, sem porque dúvida. As pessoas querem calar, mas não vão conseguir. E eu fiquei muito feliz de poder ouvir essas pessoas aqui no programa. Quer que eu pare de falar? Vem calar minha boca aqui, vem aqui calar. Vem então agora. Foi o íntimo aqui. Quer que eu calo? Vem calar. Então, peraí, vou calar a boca dele aqui enquanto vocês ouvem aí o Paulo. Oi, eu sou o Paulo Daurea, sou dos Poetas do Tietê. A gente toca junto com o Jaime Queiroga, o Sarau Asas Abertas, desde 2015. Nas penitenciárias adultas, uma masculina, o Adriano Marrei, uma feminina, a penitenciária feminina da capital, e em diversas fundações casas. Quem criou o projeto foi o Jaime, e os Poetas do Tietê entram como um apoio. A gente visita as penitenciárias semanalmente, toda quarta a penitenciária feminina, toda quinta a penitenciária masculina, e as fundações casas são, em média, uma vez por mês. O projeto funciona como uma oficina de criação literária. A gente se reúne com as mulheres, com os homens, semanalmente, troca poemas, lê o que eles escrevem, a gente lê o que a gente escreve, leva poemas de autores consagrados, leva Carlos Drummond de Andrade, leva a poesia marginal, leva Sérgio Vaz, leva os poemas que a gente faz e troca ideias sobre a vida e vai fazendo poesia. O projeto tem um impacto bem positivo para as mulheres, para os homens também, bem positivo mesmo. São poemas confessionais que eles nos entregam, muitas vezes emocionais, muito emotivos. É um projeto bem importante do meu ponto de vista e a gente tem um retorno deles muito positivo, eles gostam bastante também. O ano passado a gente conseguiu publicar um livro da PFC com o apoio do VAI, da Prefeitura de São Paulo, um livro só de poemas das mulheres, um livro também muito bonito, bem impactante,
para quem tiver o prazer de ler. Na vida delas, eu acredito que o livro ele serve como um objeto, uma ferramenta de empoderamento, de autoestima também, porque muitas mulheres que estão lá e que são autoras do livro, elas sonhavam em ter um livro publicado e pela primeira vez elas conseguiram pegar esse objeto na mão e se reconhecer como autoras. Eu acho que isso é muito importante, muito mesmo. Bem preocupante, muito preocupante mesmo ver tudo que a gente está passando. Tem aquela famosa frase do Mário Quintana, né? Um livro não muda o mundo, o livro muda as pessoas mudam o mundo. A literatura, ela é uma ferramenta muito poderosa de mudança social, de qualidade de vida, de autoestima. É muito preocupante a gente ver esse retrocesso que a gente está vendo, quase aí um Fahrenheit, não? Quase tá faltando pouco para a gente ver as fogueiras de livros nas ruas. Ao invés de censurar, apoie a literatura. A literatura muda o mundo. Então, o Paulo, nossa, derrubei tudo aqui, derrubei. Nossa, Tadeu, peraí que ele tá emocionado aqui. Eu vim correndo, o Rodrigo falou, acabou, vamos. Eu fico super distraído, a gente fica conversando muito enquanto a gente tá ouvindo, porque a gente já ouviu, então é isso, gente. Isso. Desculpa. Bom, ouvimos esse episódio lindo, esse programa lindo aí do Paulo, né? Fala, concentra, Tadeu, fala lindo do Paulo. O programa dele, ele falando sobre o programa de, o projeto. De leitura, isso. Tá. É isso. E muito semelhante, a gente tem aqui em Poços, né, um projeto também com um professor da PUC Minas, que tem um projeto muito bonito também de remissão de pena. É o professor Davidson. Muito parecido, né, com o programa de censura de São Paulo. Eu já fui acompanhar o programa do Davidson. Quando eu trabalhava no G1, eu fui fazer uma matéria. Foi um dia muito especial, assim, na minha vida, ter podido ir lá, ter conversado com os detentos e tudo mais. Depois eu voltei uma vez durante o Flipossos, e a gente foi lá junto quando o Dexter veio pro Flipossos. Ele fez um show lá e o professor Davidson foi também, porque estava dentro, né, fazia parte do projeto dele de remissão, e foi super emocionante. Depois eu vou até deixar o link pra gente colocar na descrição do vídeo que a gente gravou lá e dessa matéria para quem quiser conhecer mais. É um baita projeto, acho que muitas vezes não tem a divulgação e a repercussão necessárias e nem o incentivo, né? Acho que o Davidson aceita muita doação de livro para levar lá para o presídio. Tem aí um certo tipo de livro que pode ou não ser levado, né? Eu não chamaria de censura, mas tem ali algumas regras que dá para se informar com ele, e vale a gente ouvir. Acho que o Tadeu também já conhece bastante esse projeto. O Davidson falou bastante, então a gente vai ouvir ele. Fala, Davidson. Oi, Jéssica. Então, aqui é o professor Davidson. Eu sou professor na PUC já há 21 anos. Trabalho nas disciplinas de Ciências Humanas. A minha formação é em Filosofia, também Psicologia. Tem especialização em psicanálise, né? Então, além da minha atividade acadêmica, também trabalho com uma clínica, e meu doutorado foi na área de educação, e justamente com o tema a leitura nos presídios, aqui do sul de Minas, né? Abrangendo Poços de Caldas, Andradas e Botelhos. Esse projeto, ele começa em 2015, estamos aí, portanto, já entrando no 6º ano, e ele começou timidamente, através de uma iniciativa pessoal. Eu me interessei sempre desenvolvi projetos sociais, e tinha vontade de atuar assim com a leitura, né?
e acabou que eu fiquei sabendo da possibilidade de trabalhar com leitura em presídios, visando a remissão de pena. Procurei então o presídio de Poços, na época o diretor Adriano, também o Baruch, que hoje está em Botelhos, e nós começamos aí timidamente, com poucos leitores, ainda sem saber muito bem como fazer, sem uma formatação muito definida, e o projeto foi crescendo e nós acabamos optando por também envolver a universidade. Então procurei lá o reitor, o professor Irã, a Rose lá da biblioteca, e eles receberam muito bem a ideia, a Tereza lá da extensão. Então todos me apoiaram muito nessa iniciativa e começamos então a desenvolver um projeto de extensão da universidade dentro dos presídios, já com o apoio da biblioteca da universidade, e fomos buscando aí um formato que fosse um formato satisfatório. Logo surgiu então uma regulamentação nos moldes dessa que você está citando aí de São Paulo, Minas Gerais também tem uma regulamentação dessa, e nós seguimos essa regulamentação, e o projeto ele atinge hoje cerca de 200 presos e presas, pessoas que estão lá em privação de liberdade. Os alunos da universidade vão comigo, tem outros professores também envolvidos, professor Vinícius, professor Rogério Bonato, professor Zanetti também do Direito, agora chegando também uma outra professora que também está interessada. Então, e funciona basicamente assim, Nós vamos até o presídio, levamos os livros, agora já não mais livros da biblioteca, mas livros que nós recebemos em doação. Temos a parceria também, com o Flipos, que também arrecada livros e nos repassa. Temos parceria muito boa com uma livraria em Itajubá, livraria Lume, que é uma livraria que sempre reserva para nós uma quantidade expressiva de livros. E vamos fazendo aí parcerias, fazendo campanhas, arrecadando livros para que o projeto funcione bem. A PUC normalmente fornece o material, uma vez que é um projeto de extensão, a gente tem uma verba para comprar canetas, comprar folhas, material. Alguns alunos também recebem eventualmente uma bolsa de incentivo ao trabalho de extensão. A grande maioria ainda é voluntário, alunos voluntários, e o projeto então consiste nisso. Vamos até o presídio, levamos os livros, ensinamos, fazemos oficinas para que eles possam aprender a fazer as resenhas, e uma vez elaboradas as resenhas, elas são entregues a nós, que avaliamos essas resenhas, e uma vez alcançada a nota mínima, que é a nota 6 de 10, 6 de 10, nós encaminhamos essa resenha para o juiz, que vai então analisar a possibilidade de remissão de pena, juntando aí com outras exigências, de bom comportamento e exigências internas do presídio. Então a resenha ela entra com uma possibilidade. O nosso papel é esse, é viabilizar essa resenha, para que ele possa pleitear ao juiz, junto ao juiz, a sua remissão de pena. Então, hoje mais ou menos em torno de 200 pessoas participando aí, cerca de 30 alunos, 4 ou 5 professores da PUC. Ressaltar aí o apoio que a gente tem recebido do presídio de Poços, agora a Monique aí na direção, muito apoio mesmo, ajudando a gente na logística, na parte de segurança. Também o Baruch lá em Botelhos, nos últimos anos agora temos restringido a nossa participação em Poços e Botelhos. Então o Baruch lá também em Botelhos, e o projeto segue com a intenção de melhorar. É claro que o preso, a presa, eles vão para o projeto pela remissão, mas
a gente tem boas surpresas, né? A gente percebe que eles começam a tomar gosto pela leitura, então a gente vê que começam a surgir novos relatos, né, dentro da própria resenha, em que ele manifesta, né, a sua intenção de voltar a estudar, voltar a uma vida diferente daquela que o levou até a prisão. Nós temos casos de ex-presidiários que inclusive já estão cursando faculdade. Então nós temos assim, acreditamos que é um projeto de sucesso. Ele extrapola a questão da remissão de pena, ele vai além. Então, embora muita gente não concorde com essa questão da remissão, né, porque não se trata de um estudo formal, não se trata de uma escola, mas é justamente por não ter escola nos presídios, em todos os presídios, é que o projeto de leitura ele vai inclusive para tapar essa lacuna. Presídio de Poços não tem escola, presídio de Botelhos não tem escola. Então nós atuamos justamente para uma alternativa à escola, que o acesso à literatura, o acesso à leitura de uma maneira geral, ele acaba por ajudar até mesmo para restabelecer esse contato, né, com a cultura, esse contato com a própria educação, que depois pode, com certeza, né, se transformar na busca de uma educação formal aí por parte dessas pessoas que vão sair, obviamente, em algum momento dos presídios, né? Com relação à censura, Jéssica, eu acredito assim, eu não gosto muito de discutir censura, para ser sincero, porque eu acho que é uma coisa tão fora, né, de qualquer realidade, ainda mais quando você fala em censura em relação à cultura, em relação à leitura, em relação à possibilidade de alguém entrar em contato com uma obra clássica, né? A censura, ela está sempre relacionada à dificuldade, muitas vezes, né, que as pessoas têm de entender o valor simbólico da obra, de entender o valor reflexivo da obra literária, que não tem nada a ver com aquilo que nós chamaríamos de doutrinação, né? Então, normalmente são pessoas que não têm contato com a literatura ou não têm contato com a literatura de uma forma mais abrangente, né? Eu não levo em conta muito não gosto muito de discutir isso, porque eu acho tão fora de qualquer contexto, né, que seria complicado. Deixo mais para vocês aí que são mais expertise aí nessa arte dessas análises, né? Eu gosto da leitura, eu gosto das obras literárias, eu gosto de levar isso aos presídios, incentivar a leitura, é isso que realmente me interessa, né? E eu vou ser sincero com você, né? Quando essas coisas acontecem, quando a gente tem casos, né, de censura, o que acontece? Muitas vezes até nos ajuda um pouco, porque a discussão acaba trazendo à tona, né? Talvez eu só estou falando aqui para você do projeto e você vai, né, divulgar aí no seu meio de comunicação, porque aconteceu esse caso em São Paulo, né? Então, interessante, esse caso em São Paulo motivou, né, que eu pudesse falar. Eu já fui chamado aqui em Poços também, algumas vezes aconteceram alguns eventos desse tipo. Então, primeira coisa que o pessoal fala, vamos chamar um professor para falar sobre o projeto. Então, às vezes é uma oportunidade que eu tenho de divulgar o projeto, é bem interessante, né? Eu acabo, de alguma maneira, tirando proveito desses eventos que, na minha opinião, também não tem o menor sentido, mas eu acabo tendo, então, a oportunidade de falar do projeto, como estou tendo nesse momento, e já tive outras oportunidades em que o projeto é criticado. Muita gente tem aquela visão ainda do confinamento como um castigo, né, em que a pessoa não pode ter acesso a nenhum tipo de benefício, né, nenhum tipo de distração, ficar ali sofrendo no cargo. Muita gente tem essa visão ainda, né? Então, quando a gente às vezes faz uma campanha para arrecadar aí um Presto-Barba para a pessoa fazer lá a sua higiene, né, um sabonete, uma pasta de dente, muita gente critica. Mas vocês estão arrecadando. E a gente acha bom, porque ao mesmo tempo que alguém chega lá e critica,
o outro já chega para criticar a crítica. Isso acaba tomando um vulto, né, na rede social, e a gente acaba recebendo mais doações do que receberia se não houvesse essa crítica. Eu acho que a mesma coisa funciona com a censura. Essas ordens aí para tirar livros, censurar livros, acabam nos ajudando porque a gente consegue divulgar mais o projeto. Então, é isso. Eu acho que o projeto, os resultados aqui em Poços e em Botelhos, também como em Andradas, para mim são significativos. Como eu falei no começo, eu tenho uma tese de doutorado sobre isso, está publicada inclusive nos anais da Unesp, em Rio Claro, e lá eu tenho bastante material sobre isso, sobre as impressões dos presos, né, destacando aí as suas resenhas, o que eles escreveram. Então eu pude fazer essa pesquisa e produzir esse trabalho de doutoramento e fiquei muito satisfeito com o resultado, porque cada vez mais eu acredito no poder da literatura e da leitura na transformação das pessoas. Muito obrigado aí e um abraço. E eu vou deixar aqui para você o link da tese, caso você queira dar uma olhada, caso você queira dar uma folheada aí e ver. Tem um material bem interessante, principalmente a parte em que, né, eu cito lá as falas, né, dos leitores, alguns desenhos que eles fizeram também ilustrando as suas resenhas. Ou seja, tem um material bem legal sobre esse projeto e sobre a leitura nos presídios. Um abraço e qualquer coisa é só chamar a gente aí. Até mais, tchau, tchau. Oi, voltamos. A gente ouviu aí o professor Davidson, que fez um podcast com o áudio dele, né? Só o áudio dele, 13 minutos. Obrigada, Davidson. Eu tô brincando, professor, que eu tenho esse humor chato mesmo. Mas foi ótimo. Eu acho que a gente entendeu bem como é que funciona. Acho que fica aí de aula também diante dessa censura, como que as coisas funcionam, como as pessoas julgam, né, o conhecimento, como a Gabriela falou, sem de fato conhecerem, né, o que está por trás disso. A gente acabou de falar das leis e dos projetos de incentivo e como isso virou um alvo, né, ali muito fácil de ataque de grupos políticos opostos, e as pessoas fazem isso sem de fato conhecer, né, e aí quando a água bate na bunda falam, nossa, mas era tão legal. Fala, pois mas você estava ali lutando contra. Acho que, por último, a última pessoa que a gente ouviu muita gente também nesse podcast, várias participações. Tô adorando ter participações, assim. Eu tô super a mulher das participações. Adepto. A gente falou com o jornalista, o Rodrigo Casarim, né? Jornalista de literatura, já participou aqui com a gente. Na última semana ele escreveu um texto pro blog dele, que é o página 5 do UOL, questionando, né, como é que um governador como o de Rondônia se sente à vontade para censurar essas obras, né? E eu fiquei pensando que eu acho, Tadeu, que essa é a nossa principal pergunta, né? O que faz um governante temer tanto na arte, na literatura, né? O que assusta nessas obras? Por que existe esse tipo de censura, né? Ainda que a gente lembre, assim, aquela cena escabrosa, né, da queima de livros na Alemanha nazista em 1933. Na última semana eu estava assistindo uma aula e aí foi exibida essa cena porque o Freud teve todos os seus livros queimados, né, sua biblioteca, suas próprias obras e tudo mais queimados nessa fogueira desses livros. E é uma cena muito violenta, né? E se a gente pensar que em 2020 e isso está acontecendo de novo quase 100 anos depois, né? E quase 90 anos depois, isso está acontecendo de novo, né? Uma fogueira simbólica, uma censura simbólica, mas uma perseguição aí à arte, né? Eu acho que essa é a nossa principal pergunta, né? O que faz um governante temer a arte? É aquela história, né? Do censor não ter ideia do que ele está censurando, porque a literatura ela faz com que a gente tenha empatia pelo outro, né? E você vê governos reacionários, eles tolhem muito a empatia. Eles vivem numa bolha muito fechada no sentido econômico e esquece de olhar a pessoa que está na periferia, esquece de olhar a pessoa que está
lutando o seu dia a dia para viver de arte, literatura, de música. E a literatura faz com que a gente seja empático, porque a gente conhece o mundo do outro. Você conhece detalhes do cotidiano, você conhece detalhes da rotina de uma pessoa, ainda que fictícia, de um personagem. Você entende os conflitos de um criminoso, você entende os conflitos de uma pessoa que está passando por um problema financeiro, uma pessoa que está passando por um dilema sexual. E isso é fundamental para formar a base social de uma sociedade, de ter um diálogo entre povos. E quando você censura, você quer que todo mundo só fale a sua língua, que todo mundo só ouça aquilo que você quer ouvir, só leia aquilo que você quer ler, ou nem leia nada porque não é interessante. Vamos ouvir o Rodrigo então? Vamos ouvir. Fala, Casarim. Tudo bom? Aqui quem está falando é o Rodrigo Casarim. Sou jornalista e edito Página 5, blog de livros do UOL, que também é podcast. Já estive por aqui recentemente. Não sei quem ouviu, mas se não ouviu é só procurar aí no histórico. Bom, por que governantes se sentem à vontade para banir obras de gente como Kafka ou Machado de Assis? Eu acho que tem um problema sério aí, porque esses caras se sentem à vontade porque tem boa parte da população que bate palma para esse tipo de atitude. Se a gente for pegar como que o Brasil tem reagido a cada caso de censura, a cada caso de... não só censura, mas qualquer tipo de absurdo que vem do governo, nós temos um povo que dá crédito, dá aval para qualquer coisa que essas pessoas façam. Nós temos uma pequena bolha que parece se revoltar, e quando a gente fala de livro, por exemplo, de censurar livros, essa bolha é ainda menor e faz algum ruído nas redes sociais, mas parece não impactar no mundo real. E eu digo isso porque se a gente chega no boteco da esquina, o mundo real não está nem aí para o que está acontecendo. Ou ali as pessoas estão falando, não, o governo tem que fazer isso daí mesmo, ou então estão falando, isso aí não tem nada a ver com a minha vida, que se dane, que estão censurando livros, boicotando livros, perseguindo escritores, perseguindo artistas. Isso aí não me diz respeito. Então é uma ignorância no poder que representa muito bem uma ignorância que a gente tem alastrada na sociedade. Eu sei que é duro, é triste falar isso, mas a gente tem que começar pelo menos a assumir isso daí para pensar em formas de contornar esse momento terrível que a gente está vivendo. Quando a gente fica sabendo de um caso novo desse, o que bate, assim, o que traz, eu acho que essa exaustão é o sentimento de, putz, lá vou eu de novo escrever. Buscar argumentos novos se torna quase impossível, porque a gente está quase 3 anos escrevendo sobre o mesmo assunto. Só muda o fato novo. Então, assim, traz uma exaustão de procurar recortes novos, abordagens novas, tentativas novas de mostrar para mais gente como essa questão é problemática. Tentativas de não ficar se repetindo o tempo todo no trabalho, né? Falando, não pode censurar, censura é um absurdo, olha os exemplos de censura, exemplo de histórico de censura, 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 censura. Não sai nunca ou sai muito pouco desse assunto, desse tema. E dá um certo desgosto, né, pra gente que trabalha com cultura. É claro que a gente trabalha com cultura, a gente tem que falar sobre isso quando a censura está acontecendo. A gente não pode fugir disso. Por mais que bata a exaustão, por mais que bata a vontade de tratar disso aí de maneiras diferentes, a gente não pode fugir do assunto. Mas é uma pena que eu olho aqui para a pilha de livros do lado e se a gente tivesse num país saudável, o tempo que a gente gasta falando sobre censura, discutindo a censura e combatendo a censura, eu poderia estar falando de um monte de livro legal que eu tenho lido e às vezes não tenho tempo de contar em palavras como são legais essas leituras. Ou poderia também falar do monte de porcaria que eu tenho lido, tenho aqui para falar e alertar as pessoas, tipo, passem longe desses livros, eles não são bons na minha opinião. Mas poderia estar discutindo de fato a literatura, né? A produção literária, a produção editorial no país. Não brigando para que ela possa chegar aos leitores, que é a coisa mais básica, mais óbvia de qualquer lugar decente. O que fazer como jornalista? Eu acho que é fazer o papel do jornalista, que é mostrar a censura, expor a censura, refletir sobre a censura. Às vezes dá a impressão que nosso trabalho atinge poucas pessoas, que poucas pessoas mudam de ideia por causa do nosso trabalho, mas nosso trabalho é continuar mostrando todos os absurdos que estão acontecendo, continuar reportando esses absurdos, continuar refletindo sobre esses absurdos e continuar martelando o quanto num país que se diz democrático não pode existir censura. Não tem outro caminho, não tem outra ação que não seja do esclarecimento, do debate intelectual, do crescimento intelectual
e de tentar dialogar com a maior quantidade de pessoas possível, principalmente pessoas que são dissidentes ou estão distantes da nossa bolha. Ouvimos aí o Casarim. Quero agradecer, Rodrigo, mais uma vez sua participação aqui no Rabisco. Obrigada, Rodrigo. Legal, né? O Rodrigo tem muita propriedade para falar. Ele fala desse tema, ele escreve sobre isso, ele tá no mundo literário aí como poucos, né? E bebe cerveja como muitos. Bebe cerveja como muitos. Eu não bebi ainda com ele. Bebe cerveja como muitos. Inclusive precisamos, né? Porque o Brasil obriga a gente a beber. Obriga, não tem jeito. Eu acho que depois desse episódio urgente, a gente tá caminhando pro final, mas a gente não vai deixar de fazer, apesar do assunto muito sério, o nosso quadro, que é o Na Sua Estante, com ou sem censura. Com ou sem censura. Hoje a gente pode fazer um quadro na sua estante exclusivo, né? Vamos falar pro pessoal ler bastante Rubem Alves, ler bastante Coni, ler bastante Saramago, Gabo. Uma lista desses livros censurados. Eu vou fazer, assim, não sei em que momento, porque eu não vou ter tempo entre hoje e amanhã, mas vai acontecer. Entre o pessoal nos livros censurados e leiam todos eles. Mas eu vou colocar alguns lá no nosso episódio. Mas, Tadeu, qual é a sua dica? Bom, eu vou falar um aqui que a gente falou, que é um livro que eu gosto muito, eu gostei de relembrar ele, se eu não me engano foi a Magali que falou, e a gente falou em off, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago. Quem não leu esse livro, eu sei que muita gente reacionária não gosta desse livro, já falou dele, ele foi motivo de censura com muito alarde na Europa, então eu acho que é um livro que eu falo com tranquilidade. E você, Jéssica? Eu vou indicar 3, porque eu sou a louca das indicações. E eu vou indicar livros de mulheres, porque inclusive rolou já no Twitter alguma coisa do tipo, nossa, na lista dos proibidões do Dória não tinha mulheres. Tinha sim. Inclusive 2 que eu vou citar aqui estão na lista inclusive, uma foi do ouvida Dória, uma foi ouvida aqui, então vamos aí desmistificar isso aí. Mas os livros que eu quero indicar são O Útero é do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. É um livro de poesia obrigatório, ele tá com uma nova edição agora, é um livraço, se você ainda não leu, leia, porque ele é incrível, e a Angélica é uma mulher maravilhosa, conheçam a Angélica Freitas, ela é muito incrível, eu sou muito fã, inclusive, eu nem consigo interagir muito com ela, de tão fã que eu sou. O outro é O Quarto Branco, da Gabriela Guerre, que é um baita livro, acho que ainda pouco falado e pouco compreendido, mas que deve muito ser mais lido, enfim, mais absorvido. Acho que ela tem sido pouco aproveitada. E o último que eu queria indicar é o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. A Isabela, que é portuguesa, já esteve no Brasil algumas vezes. Ela é muito maravilhosa, é a autora do A Gorda, que eu já indiquei aqui. Eu adoro esse livro. E o Caderno de Memórias Coloniais é um livraço, é um baita livro também, assim como A Gorda. A Isabela, para mim, é um dos grandes nomes da literatura contemporânea, escrita em língua portuguesa. Então conheçam essas 3 mulheres também, porque as mulheres sofrem a censura muito velada, que é a censura de não serem sequer faladas, sequer lembradas, sequer convidadas e sequer indicadas. Então por isso eu fiz questão de indicar essas 3. Muito obrigado a todos, pessoal que acompanhou esse plantão Rabiscos nessa sexta-feira. Lembrando que terça-feira, então, que vem, o último episódio da temporada Cotidiano, Como Ele Te Afeta, com a Luísa Musnick, vai ser muito lindo. E obrigado, e boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Beijo.